Olá, meus alunos, tudo bem? Nessa aula eu vou falar um pouco dos componentes que são responsáveis pelo ciclo de refrigeração, né? Que comumente vocês vão encontrar aí nos refrigeradores domésticos e também nos freezers horizontais, tá, pessoal? Então vamos começar pelo compressor, tá? Vamos começar falando sobre o compressor. Qual que é a função macro, né, de um compressor no sistema de refrigeração? A função do compressor é criar um diferencial de pressão no sistema, tá? Onde um lado vai estar com uma pressão mais alta, tá? Que é o lado do cano de descarga dele, certo? E o lado da sucção vai ficar com uma pressão inferior, uma pressão mais baixa. Então a função do compressor é criar essa diferença de pressão no sistema, tá? No circuito. Beleza, pessoal? Essa é a principal função do compressor. Isso que eu preciso que vocês entendam por hora, né? Por enquanto. E aí na próxima aula eu vou estar explicando mais sobre o ciclo de refrigeração, tá? E como que funciona. Então, começamos pelo compressor, tá, que vai criar uma diferença de pressão no sistema, correto? O compressor, após o compressor nós temos o condensador, tá, pessoal? Esse aqui é um condensador, o pessoal chama aí de grade de geladeira, né? Muito utilizado pelas donas de casa para secar roupa, às vezes atrás. Hoje em dia, já nas geladeiras mais recentes, já não encontra mais esse condensador, né, na parte traseira do refrigerador, porque eles estão vindo todos embutidos dentro do gabinete do refrigerador. Então, já quase não se encontra, somente nos refrigeradores mais antigos. Mas a função não muda, tá? Ele estando à mostra ou internamente no gabinete, a função do condensador vai ser exatamente a mesma. No caso desse condensador, o que ele faz? Após o compressor ligar, vai criar o diferencial, né, de pressão, como eu expliquei para vocês, no sistema, e o fluido vai estar passando aqui dentro desse condensador, tá? E vai trocar calor com o ar atmosférico, tá, pessoal? Com o nosso ar aí, ele vai estar trocando calor, certo? E essa troca térmica, né, depois eu vou estar explicando o que ocorre com o fluido refrigerante. Mas o mais importante é você saber que o condensador, ele está aqui para trocar calor com o ambiente externo, tá? Fazer com que o fluido refrigerante que está circulando aqui dentro dele troque calor com o ambiente externo, beleza? Então nós temos aí no circuito, né, basicamente, compressor, condensador. Após o condensador nós vamos ter o quê? Filtro secador, né? Filtro secador ele vai estar ali para reter impurezas, né, e umidade residual no sistema, tá, pessoal? Então, o objetivo principal de um filtro secador o principal não, né? Os dois objetivos dele é reter impureza e também reter umidade residual no sistema, beleza? Depois também em outras aulas a gente vai estar abrindo o filtro, mostrando para vocês como que ele é por dentro e explicando melhor como que ele faz esse processo, ok, pessoal? Então nós temos compressor, condensador, filtro secador. Pós-filtro secador, a gente vai ter o dispositivo de expansão. Em refrigeração aí doméstica vai ser o tubo capilar, né? Nosso dispositivo de expansão. Ele também é responsável, juntamente com o compressor, para manter a diferença de pressão no sistema. Um lado vai estar com uma pressão mais alta, né, do sistema, o lado de alta que a gente chama, e o outro lado da sucção vai estar com o fluido com uma pressão mais baixa, ok? Então, ele trabalhando em conjunto com o compressor, ele faz esse diferencial de pressão no sistema. Beleza, pessoal? Então aqui, tubo capilar. Beleza? Depois do tubo capilar, a gente vai ter o quê? O evaporador. Tá? Esse aqui é um evaporador de refrigerador frost-free, mas nós temos outros modelos de evaporadores, né, de geladeiras convencionais, que são aqueles congeladorzinhos, né, que são as geladeiras mais simples, normalmente de uma porta que tem aquele congelador mais simples, o pessoal às vezes vai tirar gelo e acaba furando com ponta de faca, né, pessoal? Mas esse aqui é um evaporador de refrigerador frost-free, beleza? A função do evaporador é trocar calor com a parte interna do refrigerador, né, da geladeira, então ele vai trocar calor com a parte interna, e após o fluido passar pelo evaporador, ele retorna para o compressor, beleza, pessoal? Então, o condensador, ele troca calor com o ambiente externo, e o evaporador, ele troca calor com o ambiente interno da geladeira. Então, basicamente, num circuito de refrigeração, aí, tanto de freezer como de geladeira, a gente vai ter o quê? O compressor, o condensador, filtro secador, dispositivo de expansão, que é o capilar, e o nosso evaporador. São os itens aí básicos de um circuito de refrigeração, tá, pessoal? Eles, trabalhando em conjunto, né, esse sistema todo em conjunto dentro do refrigerador ali, ele forma um sistema hermeticamente fechado, que nós falamos. Ou seja, o fluido refrigerante, nosso fluido, seja ele o R134 ou o R600A, ele vai trabalhar dentro desse circuito lacrado. Então, assim, quando o pessoal ainda tem aquele mito, né, que depois de um tempo tem que repor o gás de uma geladeira, repor o gás de um freezer, que o gás acaba. Não, pessoal. Enquanto esse sistema estiver lacrado, o gás não vai embora, ele vai ficar dentro do sistema, trabalhando certinho, corretamente. Beleza? O gás ele só sai desse sistema quando abre um vazamento numa tubulação, seja esse vazamento no condensador ou seja esse vazamento no evaporador. Tá?
Mas enquanto não tem vazamento, esse sistema trabalha lacrado. E esse sistema, esse conjunto lacrado, nós chamamos de um sistema hermeticamente fechado. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Na próxima aula eu vou estar explicando agora um pouco mais sobre o ciclo de refrigeração. Vamos lá.